Isso aí, pessoal. Vamos iniciar agora, então. Semana passada acabou que nós não tivemos encontro, que eu tive alguns problemas de saúde, acabei me ausentando a semana toda. Aí a gente vai voltar hoje. A última aula que a gente teve, na verdade, foi falando sobre tabelas, as listas, né, que a gente criou, os menus do site, os elementos de nível, classes e ID. Aí na sequência, a gente vai começar hoje falando aí dos formulários HTML, algumas dicas de acessibilidade e o CSS, tá? Conforme a programação. Essa questão do formulário, ele é muito importante porque a gente tem que pegar bastante esse conceito, né, do formulário, que a gente vai usar ele muito nas aulas de PHP, para fazer as integrações do site, né, com o PHP, com o lado servidor. Nele que a gente fala muito sobre essa questão de back-end e front-end, né? O back-end seria essa parte do HTML, perdão, o front-end seria essa parte do HTML e o back-end essa integração que o PHP faz com o banco de dados e aquela lógica de programação toda, tá? Eu vou abrir aqui aquele site que a gente estava trabalhando com ele. Deixa eu abrir ele aqui, www 2022. Isso aqui, ó. Então, vamos criar um formulário de exemplo aqui para essa página de newsletter, para o usuário fazer um cadastro dele. E a gente pode aproveitar também o formulário para a página de contato, né, para os usuários entrar em contato conosco. Esse do newsletter seria um formulário com somente alguns campos. A gente vai desenhar a parte do front-end, tá? E a integração com o sistema, com o banco de dados, que a gente não vai fazer nessa aula, porque aí precisa do outro conceito, né, do que é o PHP e da comunicação com o banco de dados, tá bom? Aqui no, deixa eu só juntar essas duas páginas. Isso aqui. Pronto. Então aqui, tem um exemplo aqui, né, no site, um formulário bem simples, né, falando aqui do primeiro nome, segundo nome e no botão enviar. Então a gente vai pegar essa mesma ideia, mas aí a gente vai moldar aqui um pouquinho, né, colocando alguns campos a mais. Eu vou pegar, vamos lá, vamos abrir aqui na parte do... Deixa eu abrir aqui primeiro o Sublime. Vamos lá abrir a pastinha que eu não tinha aberta ela ainda antes. Open Folder. Aqui no C2 pontos. www 2022 estudo HTML7. Essa aqui é a pasta do meu projeto. Ok. Então vamos abrir as páginas. Vou pegar aquela página da newsletter, né? Tá aqui a página. Esse parágrafo aqui eu vou tirar ele. E aqui eu vou começar com o meu formulário. A tag do formulário é o form. Tá bom? Então aqui a gente inicia a tag, já finaliza a tag aqui. Então tudo que tiver dentro desse bloco, né, desse meio aqui, vão ser todos os meus elementos do formulário. Para cada elemento deste aqui, olha gente, a gente tem a caixa, onde tem a digitação, e tem um texto aqui em cima, tá? Esse texto é o label, que eu vou dar, que é simplesmente o nome desse campo, tá? Então, por exemplo, aqui, vou colocar aqui a tag label, tá? Bem semelhante aqui. O for vai ser um nome dessa minha tag. Eu gosto de colocar o mesmo nome, um nome bem sugestivo, com o que vai ser digitado neste campo, tá bom? É uma das boas práticas, vai ser o nome, ok? Depois a gente vai fechar a tag, e aqui a gente finaliza a tag, tá bom? Somente finalizando ela. E aqui, no meio desse campo, a gente vai colocar qual o nome que a gente quer que apareça aqui em cima do formulário. Tá? Então vamos colocar aqui, ó, digite seu nome, por exemplo. Digite seu nome, dois pontos, somente isso. Eu vou dar um Ctrl S e eu vou ir atualizando o site aqui só para a gente ver que ele vai aparecer no campinho, tá vendo? Olha, eu dei um zoom aqui. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, gente, que
melhora a visualização. Vou colocar uns espaços, BR. Isso aqui é só para, na hora de eu poder dar o zoom aqui, olha, ele ficar aqui no meio da página, tá? Para vocês visualizarem. Então, é somente o texto, tá bom? Mas ele está dentro da tag form. Se a gente dá o F12 aqui no site, a gente vê que ele já está montando aqui o formulário aqui dentro, tá vendo? O formulário ele está antes e depois do label. E logo abaixo eu vou colocar o meu input, que é o tipo de informação. Quando eu coloquei aqui, ele já me deu uma sugestão, tá? O Sublime, do type e qual que é o name que eu vou colocar. O name, eu vou usar o mesmo padrão do de cima, que aí eu tenho um label acompanhando um input, que é aquelas caixinhas de digitação. Eu vou repetir aqui o nome. O type é o tipo de informação que eu vou digitar dentro da minha caixinha, que eu vou digitar aqui. Então, o type, ele dá várias opções para o usuário, dependendo do type que for usado, tá bom? Tem uma parte aqui embaixo, olha só alguns exemplos aqui, ó. Eu tenho aqui um type rádio, tá? Que aí essas opções onde eu posso marcar. Eu tenho aqui o type texto, né? Que é esse primeiro exemplo que a gente está usando. Tem vários outros tipos de type. Deixa eu, se não me engano, ele está nessa segunda página. Deixa eu já mostrar de uma vez que a gente já mata todo esse conceito dessa tag. Olha, tem a opção select, é semelhante ao input, mas o select eu tenho uma seleção de informações. Eu vou usar ela daqui a pouco também, tá? Eu tenho aqui uma opção também de textiária, seria um campo maior de digitação, né, que a pessoa pode escrever aí um parágrafo, vários caracteres, aqui fica melhor para visualizar. E tem vários outros modelos. Acho que está aqui nesse tipo de entrada. Aqui é esse aqui, ó. Tem um type button, checkbox, color, type date, né, que é para datas. O tipo aqui, ó, o type e-mail, né, para digitação de e-mail. E são vários outros. Aí a gente vai usar alguns exemplos aqui, tá bom? Eu vou deixar essa parte aberta aqui que a gente vai aproveitar por ele. Primeiro, vou digitar um nome, né? Então eu vou usar o type texto, o teste aqui, que é uma digitação livre. Então eu vou colocar aqui type test, tá? Deixa eu só seguir o mesmo padrão que ele está fazendo aqui. Aí vai ser somente isso. Tem aqui uma tag que está sendo usada também, que é o ID. Ele não montou para a gente, ele só montou o type e o name. O ID seria uma tag para a gente poder referenciar ele com JavaScript, até mesmo integrando com o PHP, tá bom? Eu vou incluir ela também só para a gente deixar o mesmo padrão que está aqui no estudo, porém eu vou colocar para ela o mesmo name, tá? A mesma informação que está aqui, eu vou colocar ele também aqui, uma característica para ele, tá bom? Vou dar um Ctrl S, a gente vai ver que não vai estar semelhante ao que está ali, olha. Ele ficou na frente, então aqui eu tenho essa opção ó, de colocar o label mais o input. Para jogar ele para baixo, o que foi feito? Simplesmente a gente colocou uma quebra de linha aqui, ó. Simplesmente a tag BR, tá? Joguei ele para baixo, ó. Então vai depender do que você precisa. Ah, eu quero um formulário que fica à frente, que vai ficar melhor para o meu site. Só você não usar a tag BR. Tira a tag BR, salva, dá um F5 e vai ficar na frente, tá bom? Vamos deixar com BR aqui por enquanto, para a gente deixar semelhante, tá? O T e ele aqui. Aí eu quero colocar, aqui é o nome. Eu quero colocar o sobrenome também. É simples, é simplesmente copiar essa mesma caixinha, porque está muito semelhante, olha. Cola ele aqui embaixo. Eu vou sempre deixar uma linha entre um label input, né, que é um grupo, e o outro, só para a gente ver assim visivelmente aqui no código, a gente vê a diferença, tá, dos campos. Só que, por exemplo, como aqui eu estou digitando o nome, aqui eu vou colocar digite seu sobrenome, tá? Sobrenome. Vou mudar o texto que está aqui. Vou dar um Ctrl S, vou vir aqui, vou dar um F5, funciona. Apareceu aqui. Só que não está bem formatadinho, né? Então vamos colocar o BR aqui também, para dar aquela quebra de linha. Eu vou colocar até 2, para ele dar um espaço maior de um formulário para o outro. Olha só, vou colocar 2 BR aqui.
que aí ele dá um espaço maiorzinho, tá? Que aí a gente já começa a separar um campo do outro, visivelmente fica melhor, né? Porém, o meu for, eu estou chamando aqui como nome, então não é interessante eu chamar o próximo label, o ID e o name do outro campo com o mesmo nome, a mesma nomenclatura do de cima, porque senão, quando a gente for integrar esse formulário com o PHP, para ele receber os dados do formulário, ele vai se perder, porque a informação que vai para lá está semelhante aqui da tag name. Tá? Esse campo aqui vai ficar semelhante, e isso não pode. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mudar aqui, eu vou colocar um sobre... Opa, esse aqui não, de baixo. Vou colocar aqui como sobrenome também. O for aqui também vai ser sobrenome. O name aqui também é sobrenome. O ID também é sobrenome e o name já é sobrenome que eu mudei. Agora, o type não precisa mudar, pode ser o mesmo. Tá vendo? Vou dar um Ctrl S, vou vir aqui, vou dar um F5. Não mudou nada, já tinha ajustado. Mas internamente, né, as características do formulário aqui, agora elas são exclusivas, já tem uma separação das informações que vão estar em um e no outro. Agora eu quero colocar também um telefone, quero que ele digita também o telefone dele. Vou copiar esse padrão daqui, só lembrando que eu pus 2BR aqui, vou colocar aqui também, né, para ele já dar um espaço maior para o próximo campo. Vou copiar esse aqui, vou colar ele aqui embaixo. Aí o meu for vai ser o quê? O nome dele vai ser telefone. Tá? Aí eu vou colocar aqui, opa, digite seu telefone. E o mesmo que eu coloquei aqui em cima, telefone no for, eu vou fazer o mesmo padrão. O meu ID e o meu name, esses atributos, vai ter o mesmo nome, tá bom? Agora o type, eu posso deixar um texto, não tem problema. Vou dar um Ctrl S, vou dar um F5 aqui, olha, ele apareceu. Tem uma situação que os browsers, eles facilitam para o usuário, que ele lê o type dessa caixinha. Então, dependendo do type, do name também, o que ele faz? Ele dá sugestões baseado. Por exemplo, eu já preenchi um formulário desse em um outro site qualquer, e ele era também do type texto, ele tinha o name aqui, nome. Então, o browser, ele memorizou isso em cache. Tá? Quando eu clico aqui, olha o que ele vai fazer. Ele já deu a sugestão, ó, Leandro Rocha, Tião Rocha, Leandro, Tião, digitei errado aqui. Ele já está sugerindo. O de baixo, olha, já são outras sugestões que ele deu. Tá vendo? O type é o mesmo, mas o ID e o name aqui são diferentes, então ele gravou as informações de um outro formulário que eu já digitei em outro site ou em outras aulas que a gente passou aqui nesse computador, e ele está sugerindo. Agora o telefone, quando eu clico aqui, ele começa a sugerir o telefone também, olha. Por quê? Por causa do ID e do name, tá? Essas informações aqui ele usa. Porém, o type para telefone, a gente tem um type próprio para ele aqui, olha, que é o tel. A gente pode usar esse type tel. Então, eu vou colocar ele aqui também, ó, vou separar. Isso aqui é uma boa prática para a criação do formulário, tá? Então, é bom a gente seguir os types. Vou dar um F5 aqui no site. Olha, agora eu vou clicar aqui, ele continua sugerindo, porque ele também tá gravando essas outras informações. Tá bom? Então, ele tá dando essa sugestão. Se eu mudasse aqui, olha, para sobrenome, eu vou pôr sobrenome aqui, ó. Vou pôr aqui no for também, e o type tel eu vou deixar. Vou dar um Ctrl S, agora eu vou dar um Ctrl F5 aqui para ele atualizar o site. Atualizou. Quando eu clico aqui, olha o que ele fez. Ele está sugerindo o sobrenome que é o mesmo do campo de cima. Então, vocês reparem, a gente evidenciou que, independente do type, que seja aqui diferente, ele está sugerindo as informações baseado nesse ID e nesse sobrenome. Quer dizer, nesse name, né? Nesse atributo name. Então, é bacana a gente tentar seguir esses padrões, porque outros sites também estão seguindo. E para o usuário, na hora que ele for digitar, isso aqui é uma mão na roda para ele. Imagina que ele está no celular, é muita informação que ele tem que digitar. Só dele clicar aqui e já sugerir, ó, já clico aqui e já facilita. Tá bom, gente? Mas eu vou deixar aqui como telefone. Vamos deixar bonitinho aqui. Telefone. Telefone, telefone. Dá um Ctrl S. Vamos dar um F5 aqui. Pronto, já mudou, tá vendo? Então, ok.
Tem o telefone, vou querer também solicitar o e-mail da pessoa, né, para cadastrar na newsletter. O telefone é mais por causa de WhatsApp, por exemplo, mas eu queria usar o telefone aqui para vocês verem essas diferenças aqui de preenchimento. Eu estou vendo aqui a mensagem aqui da Bruna no chat, que o curso vai se estender a uma semana. Possivelmente a gente vai se estender, tá bom? Eu acredito que não dê para a gente adiantar aqui esse conteúdo dessa semana, mas eu vou alinhar direitinho com a coordenação, porque eu estou voltando até hoje e eu dou o retorno para vocês, tá? De qualquer forma, semana que vem tá garantida a nossa aula também. Vamos voltar aqui. Nosso encontro, né? Na verdade. Do e-mail, a gente tem aqui o e-mail. Vou colocar o e-mail também. O type, né? Que é e-mail, e aqui eu vou digitar. Como é e-mail e e-mail, vai ser o mesmo ID também. É uma coincidência, né? Aqui eu vou pôr o tracinho, ficar um padrão. O e-mail, vocês vê que ele começa a sugerir e-mails também, olha. Então, ok. Agora, eu acho que somente isso aqui já atende a gente, né? Mas depois que digitou essas informações que a gente precisa, o que a gente precisa aqui agora? De um botão, para que na hora que a pessoa digita, eu clico num botão para ele fazer uma ação. Ok, vai pegar todos esses dados digitados aqui e vai ou mandar um e-mail para o proprietário do site, ou vai gravar num banco de dados, né? Vai depender muito da regra de negócio. Mas aí a gente vai colocar esse botão também. Esse botão também está aqui, gente, olha. Esse botão enviar, o que foi feito aqui? Ó? Simplesmente um input do tipo submit. Somente isso. Ele não tem label, ele pode ficar solto. Então a gente vai colocar aqui embaixo aqui agora, input. Qual que é o type dele? O tipo dele é submit, submeter. Submit. E qual que é o name dele? O name não é obrigatório, tá? Para um tipo de submit. Se você quiser colocar aqui enviar, pode. Se quiser retirar essa tag aqui também, você pode retirar, não tem problema. Só que o importante é o value. O value é que é valor, né? É a informação que vai ficar dentro do botão. Nesse exemplo ali, foi somente colocado aqui o enviar, né? Eu vou colocar aqui cadastrar, por exemplo. Ó. Vocês veem que é simplesmente a informação que está aqui dentro que é o que vai afetar lá no nosso site. Vamos dar um F5 aqui, tá lá, ó, cadastrar. Só que eu clico no botão, ele não faz nada, é como se ele estivesse atualizando. Eu digito qualquer coisa aqui, quando eu clico aqui, ele meio que atualiza. Por quê? Quando eu faço esse botão, quando eu faço esse tipo submit, né, que eu clico na ação, ele vai ter uma ação que vai ser realizada. Essa ação, a gente já tem que definir ela aqui dentro da tag form, aqui em cima. Vocês vão ver. Vou até voltar um pouquinho aqui no conteúdo. Deixa eu achar ele aqui. Tá, desses métodos aqui, olha. Método getPost. Olha só. Dentro do form, a gente vai ter aqui o atributo action, que é a ação, né, que eu estava falando aqui agora. Action. E nesse exemplo aqui, qual que é a ação que ele está fazendo? Ele está chamando um arquivo PHP. Tá semelhante ao que a gente já tinha desenhado aqui, ó, quando eu vou chamar outros arquivos, vejam só, o nome do arquivo. Ó. Então, digamos que o meu arquivo PHP ele esteja aqui dentro de onde está o meu site. Onde que, meu site não, a minha página. Onde que a minha página está? Ela está aqui, olha. Ela está aqui dentro da pasta páginas. Então, se eu coloco aqui da mesma forma que ele desenhou ali, ó, por exemplo, aqui, ó, enviar formulário.php. O que eu estou falando dentro aqui do form? Eu estou falando que existe um arquivo aqui dentro que ele se chama isso aqui, olha, novo arquivo chamado enviar formulário.php. Então, esse arquivo de PHP, olha, na hora que eu clicar no botão e ele chamar essa ação, ele vai passar todas essas informações para esse arquivo
E esse arquivo aqui vai ter um código que vai executar, ele vai pegar essas informações aqui, vai montar um e-mail, vai mandar um e-mail para alguém, vai pegar essas informações e vai gravar no banco de dados, tá bom? Esse arquivo aqui é o que vai realizar essa mágica toda, tá? Do formulário. E para me mandar essas informações para esse arquivo, a gente possui dois métodos, que é o quê? O get, esse método aqui, ó, get, ou o método post, tá? Qual que é a diferença desses dois métodos? Eu vou mostrar aqui no método get. Olha o que ele vai fazer. Eu vou só salvar isso aqui e vão evidenciar aqui na prática. Ó. Vou voltar aqui no site. Eu vou dar um Ctrl F5 para ele recarregar. Recarregou. Aí eu vou colocar aqui, ó. Qual que é o nome? Leandro, sobrenome Rocha. Meu telefone é 31 8888 5555. E o meu e-mail, leandro@teste.com.br. Na hora que eu clicar no botão enviar, o meu site vai sair do ar aqui, olha só, saiu do ar. Por quê? O que ele fez? Ó, vamos pegar essa URL, eu vou copiar ela, vou colocar num bloquinho de nota para me mostrar para vocês, que aqui eu acho que dá para visualizar melhor. Olha só. Ele chamou um arquivo, né, porque eu estou abrindo o site via arquivos. Onde que está o arquivo? Ó, passa a ser 2022, o estudo HTML turma 7, pasta páginas e o arquivo enviar formulário PHP. Ele chamou isso aqui. E foi o que eu coloquei lá, né, na Act. Aí ele colocou aqui esse caractere, que é o interrogação, que é um caractere coringa, e depois ele passa as informações que eu digitei. O que é esse nome igual? Esse nome igual aqui, ó, Leandro, foi exatamente o que eu digitei naquele primeiro input, com o name e nome. Eu digitei Leandro lá, então ele está mandando para o meu arquivo PHP que dentro do formulário chamado nome, eu estou passando a informação digitada pelo usuário, que é Leandro. Aí depois ele colocou um i comercial. Aí ele vai e pula para o próximo campo, né, o meu próximo input, que é o sobrenome. Então ele está falando lá para o PHP, olha, lá no sobrenome, ele digitou o quê? Rocha. Aí colocou um i comercial de novo e pula para o próximo campo. No input que eu dei o nome de telefone, eu digitei essa informação. Aí o i comercial. No e-mail, eu digitei essa informação. Aí no e-mail tem uma particularidade, porque eu digitei lá, foi leandro@teste.com.br, né? Porém, vocês reparem que aqui, olha, na informação que ele está mandando para o PHP, o arroba ele substituiu por %40. Isso aqui é uma codificação, tá bom? Os caracteres, muitos caracteres especiais, o HTML, ele modifica, ele meio que codifica ele, né? Que ele tem esse caractere que é a mesma coisa, né? É tipo uma tradução na programação, uma codificação desse caractere. Se eu tivesse colocado um espaço, ele ia colocar outro tipo de caractere. O ponto ele aceita, tá? O ponto lá em cima com a codificação ele aceita também, ó. Você vê que ficou. Só o arroba que mudou. Se eu tivesse colocado aqui, por exemplo, olha, eu vou voltar aqui e onde está Leandro, eu vou colocar espaço Pereira, por exemplo. Vou enviar de novo. Olha o que ele fez aqui em cima. Deixa eu copiar aqui e colar aqui embaixo. Onde estava Leandro Pereira, lá no espacinho, o que ele fez? Ele simplesmente colocou um mais. Ele substituiu o espaço. Mas a letra que eu digitei maiúscula foi, tá vendo? Então por isso que a gente fala, gente, na hora que a gente vai criar o site, criar a pasta do projeto, criar o nome dos arquivos, não é interessante a gente colocar caracteres especiais aqui, colocar acento, né? Tipo aqui, ó, formulário, páginas, colocar o acento aqui, no nome do arquivo, eu colocar um espaço. O interpretador ele vai reconhecer esse espaço, mas ele vai colocar alguns códigos lá na frente que visivelmente depois fica um pouquinho ruim de você tratar, de você demonstrar. Então, para a gente visualizar, principalmente agora que a gente está aprendendo, é bom não colocar isso para a gente poder ver o nome direitinho, tá bom? Para a gente poder assimilar melhor a montagem da URL e as informações que estão sendo trafegadas lá de um, lá, pelos métodos, né, do formulário. No caso aqui, o que está trafegando do HTML para o PHP.
tá bom? Mas aqui vocês conseguem entender, né, a importância que tem na hora da gente montar o name, essas informações, além de facilitar, né, na digitação do usuário, a gente ajudar na comunicação de um para o outro. Então, quando eu falo do método get, tá? Concluindo, o método get, ele passa essas informações dentro da URL. Ele monta a URL e mostrando o que foi digitado. Agora, se eu usasse aqui o método post, que é o segundo método, reparem só o que vai acontecer agora. Na hora que eu clicar aqui em cadastrar, olha o que ele fez. Deixa eu copiar e colar aqui de novo. Vou colar aqui embaixo aqui, ó. Isso aqui eu já vou apagar. Via post. Olha como é que ele mandou a informação. Simplesmente mandou só isso aqui, ó. Tá vendo? Ele não mandou essa informação aqui dentro. Então, é interessante mandar o post? É bacana, porque às vezes você está mandando uma informação que você não quer que as pessoas vejam. Se você mandar pelo método guest, ele vai aparecer. Ah, Leandro, mas está digitando aqui. A pessoa está aqui, está vendo. Isso vai aparecer aqui, não tem problema. Mas vamos pensar, se eu estivesse montando esse formulário aqui, eu vou copiar esse form, tá? O do formulário do newsletter, isso aqui já atende a gente. Eu vou deixar ele como método get mesmo, ó. Get. Ele atende. Eu vou copiar isso aqui. Aí eu vou aproveitar uma outra página que a gente tem aqui, que é login. Eu vou criar um formulário aqui agora. Opa. E a ação dele vai chamar um arquivo chamado login.php. Digamos que esse arquivo exista lá. Digite seu usuário. Aí aqui vai ser usuário. No ID usuário, no name usuário. E esse de baixo aqui eu vou apagar. Aqui não vai ser sobrenome, vai ser senha. Aqui digite sua senha. E aqui vai ser senha e senha. E aqui acessar, por exemplo. Olha o que eu fiz aqui nesse formulário aqui, ó. Login. O login é o quê? Digita seu e-mail e a sua senha. Tá? Qual que é meu e-mail? É leandro@teste.com.br. É meu e-mail. E qual que é minha senha? 123456. Ó, tá vendo a minha senha, eu não quero que veja, né? Então a gente tem aqui um tipo para senha que é o password. Quando eu colocar esse tipo password aqui no meu código, o que vai acontecer? Ó, onde está a senha, o type aqui que está texto, eu vou mudar ele para password, tá ok? Agora eu vou voltar aqui no site, vou dar um Ctrl F5 aqui para ele atualizar. Então vamos colocar aqui o e-mail de novo, leandro@teste.com.br e a senha 123456. Olha o que ele fez. Virou bolinha, bolinha, bolinha. Então ele está ocultando a senha. Isso é ótimo, né? Já é uma segurança. Só que na hora que eu clicar no botão acessar, olha o que ele fez aqui em cima. Aqui a informação da senha tá aparecendo aqui. Então o método get já não é seguro nesse momento, tá? Porque senão a pessoa viu a senha. A pessoa estava do seu lado ali, não viu o que você digitou, viu que apareceu bolinha, bolinha, bolinha no formulário, mas rapidamente aqui em cima ela consegue ver a senha que foi digitada. Então, nesse exemplo aqui, o post é mais do que recomendado, né? Vamos voltar aqui, ó. Vamos dar um Ctrl F5 aqui. Vou digitar o e-mail de novo, @teste. A senha aqui, ó. 123456. Clico no acessar. Chamou o arquivo login PHP e eu não estou vendo os caracteres lá da senha. Então, essa é a segurança, tá? Fundamental aqui para esse formulário. Outra coisa assim que vocês devem ter notado aqui, gente, que eu fiz, foi rápido. Eu já tinha montado esse formulário do newsletter, mas às vezes é simplesmente copiar ele, venho aqui e já crio outro login, outro formulário rapidamente, se vocês viram. Então eu já copio isso aqui, ó, e só mudo o que a gente precisa, qual que é a ação e personalizo os campos. Olha outra facilidade aqui também.
Já vou copiar. Não vou copiar esse do login, não. Esse daqui eu vou fechar ele. Eu vou pegar o do newsletter mesmo, vou copiar ele. E eu vou vir aqui na página de contato. Esse contato aqui, ó. Que é essa página aqui, ó, contato. Vamos criar um formulário aqui de contato rapidamente, olha. Qual que vai ser a ação? Entrar em contato, né? Vai depender do arquivo PHP que você vai criar. Do contato, pode ser o método get? Pode, não vai dar problema nenhum. Então, digite seu nome. Eu vou colocar aqui o nome completo, que vai ser aqui no nome. O sobrenome, eu não vou colocar nada. Vou tirar, não preciso dele. Telefone eu preciso? Vou deixar o telefone. Deixar o e-mail é importante, tá? Na hora de você pedir um contato, você ter o e-mail até para a pessoa responder, né? É importante ter o e-mail. Aqui no submit, que é o nome do botão, vamos colocar aqui, vamos pensar aqui, enviar formulário. Vou deixar essa informação aqui. O e-mail. Vamos ver aqui como é que ficou agora. Nome completo, telefone e o e-mail. Mas o que eu quero, né, que a pessoa faz? Aí é aquele exemplo que eu estava passando para vocês, que seria interessante a gente usar essa caixinha aqui, olha. Tipo, digite a sua sugestão, que a gente vai usar um textiário. Tá? Eu vou copiar esse bloco aqui. Vou copiar esse bloco todo aqui, tá? Para a gente ser mais rápido aqui, ó. Então, depois do e-mail, eu vou colocar o textiário. Então, aqui, a mensagem, eles colocaram aqui como message, né? O name dele, tá aqui em inglês. Nem em inglês, não, acho que tá errado isso aqui. Mensagem, o name. E esse rows aqui, o que significa esse rows? É a quantidade de linhas que eu quero. Aqui ele está falando que eu posso ter 10 linhas. O que isso quer dizer? Deixa eu salvar aqui e já abrir no site para vocês verem melhor. Vou dar um F5, então ele apareceu aqui, ó. Então aqui é a linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5. Deixa eu dar um zoom aqui para melhorar. Ou seja, ele montou 10 linhas. Ele já criou um campo com 10 linhas e 30 colunas. Então eu posso ter 30 caracteres aqui, ó, na horizontal. E as 10 linhas. Não coube o que o usuário digitou, se ele começar a digitar aqui, ó, pode, olha, tá vendo? Só que aí aparece essa barra de rolagem. Não quero que apareça a barra de rolagem. Você pode aumentar aqui o campo, aumentar as colunas, por exemplo. Vamos pôr aqui 90. Olha o que ele fez aqui agora, ó. Abriu o formulário para cá. Só está faltando um BR aqui, né, gente? Para que esse botão não fique aqui do lado, fica aqui embaixo. Aí, beleza, tá embaixo. Mas mesmo assim, não deu, o usuário, ele aparece esse cursor aqui embaixo, que ele pode vir cá e mudar, tá vendo? Vai depender do usuário. E essa digite sua sugestão, essa dica aqui, é simplesmente o que foi digitado aqui nesse campo. Tá bom? Aí aqui você pode personalizar, assim, baseando na sua necessidade. Tem um outro exemplo que eu quero colocar aqui, gente, que é o seguinte. A gente tem o tipo aqui. Cadê? Ele estava mostrando aqui. Não está mostrando aqui o exemplo, não. Mas é o select. Deixa eu pegar ele. Eu tinha visto ele aqui mesmo. Era... Estava nessa outra página aqui. O select que tem as opções. Eu vou copiar o bloco. E eu vou colocar ele aqui embaixo, que vai ser o seguinte.
vamos pensar que nesse meu formulário eu tenho aqui uma escolha, tipo motivo do contato, né? Aí aqui no for, eu vou dar o nome dele de motivo. O ID também motivo e o name também motivo, né? E quais são as opções que eu quero que apareça lá? Eu tenho aqui, ó, por exemplo, os values, que são as informações que eu vou tratar, que eu vou mandar para o meu PHP. Então, vai chegar lá para mim, pelo name e motivo, a informação que vai estar dentro do value. Então, por exemplo, aqui, ó, sugestão, vou deixar sem o tio, reclamação, e o outro é informação. Você está querendo uma informação. E aqui na frente, né, do opt, é simplesmente o que vai aparecer para o usuário. Porque às vezes eu posso aparecer para o usuário um dado, mas o que fica por trás do meu código é o que está aqui no value, tá bom? Então, nesse exemplo aqui, eu vou colocar até com acento, né? Sugestão, digitei errado aqui. Reclamação. E aqui a informação. Vou dar um Ctrl S. Agora, deixa eu colocar um BR aqui também. Dá um Ctrl S. Agora a gente volta aqui no site. Tá aqui, ó. Nome completo, Leandro da Rocha. Meu telefone 31 5588 9988. E-mail leandro@teste.com.br e o motivo do meu contato. Aí ele aparece as opções que eu tenho aqui, ó. Foi aquelas que eu digitei lá. Aí eu posso colocar aqui como sugestão e digitar aqui um texto. Então isso aqui é bacana, sabe por quê? Essas opções de select, ela restringe o que vai ser enviado nesse campo. Por exemplo, se eu deixasse aqui motivo e deixasse um campo aberto para a pessoa simplesmente escrever, quem garante que eles iriam escrever essa informação nesse padrão? Ninguém garante, né? Às vezes a pessoa pode entender que o motivo seja um título. Qual que é o motivo do seu contato? Estou querendo registrar uma reclamação. Eu poderia digitar isso no campo. E fica ruim para a gente tratar. Porque pensa só, no momento que eu digitar o que eu preciso aqui, blá, blá, blá. Vou clicar aqui. Esse aqui está no método get, beleza. Quando eu clicar aqui no botão enviar o formulário, eu vou mandar lá para minha programação isso aqui, olha. O nome, a gente já viu, né, como é que funciona. O telefone, o e-mail, o motivo e a mensagem que ele digitou. E o motivo eu já deixei no código que existe somente essas três opções. Por quê? Se é até um teste, né, que a gente faria assim, mas já teria que ter passado pelo nosso curso de lógica de programação. Pensa só, o meu site ele recebe isso aqui e vai analisar quais possíveis situações eu tenho aqui em motivo. Eu tenho três possíveis situações: sugestão, reclamação e informação. Por quê? Se for uma sugestão, eu vou pegar tudo que foi digitado aqui e vou mandar um e-mail lá para o meu departamento de marketing, por exemplo. O cara está querendo dar uma sugestão para o meu site. Vou mandar lá para o meu marketing. Vai ser o e-mail marketing@sitedoleandro.com.br. Agora, se ele registrar uma reclamação, ele registrou uma reclamação, então eu não vou mandar uma reclamação para o meu departamento de marketing. Eu vou pegar todos esses dados aqui, ó, e vou direcionar para o meu departamento do saque, por exemplo, né, serviço de atendimento ao cliente, ao consumidor. Eu faço um fluxo do processo. Se for simplesmente uma informação, aí eu mando para o meu departamento comercial. De repente ele está querendo fazer uma compra, está com dúvida do meu site, aí o meu departamento comercial vai atender ele muito bem. Então, essas informações aqui elas são bem tratadas para a gente desenhar o fluxo do processo, vai ficar por trás do site. É claro que isso tudo aqui a gente vai desenhar depois lá em PHP, em banco de dados, mas nesse conceito aqui do formulário a gente tem que entender direitinho todas essas tags para a gente melhor trabalhar com o site, tá bom?
Dúvidas, gente, até aqui? Vocês me desculpem, a minha voz às vezes está um pouquinho ruim, que eu estou tossindo um pouco. Ô, Luciano, se levantou a mão, se quiser habilitar o microfone, pode falar. Professor, você colocou o BR para dar os espaços, né, entre os labels lá e os input. Isso. Essa é a lógica dessa programação ou porque não vai introduzir o CSS aí? Para, tipo assim, já colocar os espaços padronizados? Não, na verdade, nessa distância aqui, a gente teria que colocar o espaço. No CSS, eu vou até mostrar para vocês aqui uma forma de eu criar esse formulário, então. Eu vou até pular lá para o último capítulo, que vai ser interessante para você entender a gente aplicar o CSS aqui. Deixa eu te mostrar aqui. Deixa eu só pegar. Não, mas aqui é é, só curiosidade mesmo, pode Não, deixar não, mas até também. bom. Não, mas até bom que já mata a curiosidade. É, Deixa eu só mandar para vocês aqui, gente. O formulário da lista de presença aqui já passou até do horário, vocês me desculpem, para vocês preencherem. O que acontece? Eu vou dar aí um minutinho só para vocês preencherem o formulário e a gente volta aqui. Pronto, vamos lá, gente. Acho que já deu tempinho. O CSS, a gente já veio falando dele um pouco, né? A gente tem esse conteúdo aqui do capítulo 20, falando do que é o CSS, são fontes de estilos, né? Aqui está mais detalhado, assim, esse aqui é um capítulo assim mais aprofundado do conceito do CSS, que a gente consegue é, padronizar a personalização do site, né, através de um arquivo. A gente até já fez isso nas últimas aulas, né? A gente criou esse arquivo do CSS, então acho que vocês estão bem inteirados já do CSS. Isso aqui a gente vai até pular um pouco. Só que aqui tem uma página, muita coisa que a gente já passou. O que é síntese do CSS, né? A gente já vem falando que a gente começa com a tag e abre e fecha chaves. Uns exemplos aqui do comentário do CSS, né? Que a gente coloca barra, asterisco, coloca o comentário, asterisco, barra. Acho que isso aqui é mais é decorar, né? Como que funciona o comentário do CSS. E aqui a gente tem os seletores do CSS, que é a forma de selecionar o CSS. Lembra que eu falei sobre a gente colocar uma personalização do CSS em cima de uma tag do HTML, ou em cima aqui de um ID, ou o ponto, tá aqui, ó, tá aqui o ponto, que é em cima de uma classe do CSS, que a gente já criou classe, né, nas aulas anteriores. Eu acho que isso aqui está bem tranquilinho, é só dar uma lida aqui para decorar mesmo e relembrar. Aqui tem uma dica, né, sobre a gente colocar o fundo, o background no CSS. Então a gente consegue personalizar aqui as divs, né, que a gente já fez também, os parágrafos que a gente também fez, fazer as divisões de div aqui, ó, por cores, né. Isso aqui eu vou pular isso aqui também, que aqui eu acho que é mais para ler e a gente interpretar, decorar o que foi feito. As bordas do CSS, se não me engano, a gente fez isso lá no. Não, a gente não chegou a fazer isso na tabela, não. A gente poderia colocar algumas bordas, né? Tem os bordas styles, os estilos de borda que a gente pode usar. Tem vários modelos aqui. Isso aqui é para vocês usarem e testarem. Eu não vou nem aplicar isso aqui agora, não, tá bom? Acho que o CSS está bem, tá bem. A gente veio falando bastante nas últimas aulas. Deixa eu pular aqui para o próximo. As margens é semelhante à borda, né? Na verdade, o bacana da margem, eu vou até aplicar aqui de uma vez, gente. Olha só. É para chegar lá no que você perguntou, tá, o Luciene? Só para aproveitar aqui. Essa questão da margem, o que é legal nela? Por exemplo, aqui, tá vendo que eu estou dando na tag P
definindo uma margem do topo, a margem, esse bottom aqui é a margem aqui da parte de baixo, o height e o left aqui que é a esquerda e a direita. Então, estou definindo algumas margens. Isso está definindo uma margem dentro das tags de parágrafo. Eu poderia definir as margens dentro de um parágrafo que fosse dentro de uma classe, né? Esse primeiro parágrafo eu quero que ele seja mais à frente, né? Aí eu colocaria aqui somente essa tag aqui dos pixels do height, né, da esquerda. Mas eu vou aproveitar isso aqui e mostrar isso aqui para vocês, olha. Deixa eu voltar aqui no site. Digamos o seguinte, o meu site está muito colado aqui na borda aqui, ó, e fica ruim, né? Até para vocês verem, eu não sei se fica ruim, né? Ele está muito coladinho aqui. Eu queria que ele recuasse um pouco mais à frente. Não é recuar, né? Na verdade, passar um pouquinho mais para cá. O que eu vou fazer então? Aqui no meu arquivo de estilo, eu vou colocar aqui debaixo da tag P, né? Eu já tinha definido uma tag de parágrafo aqui. Eu vou colocar aqui. Eu vou deixar todo esse padrão que já está aqui, que a gente vai brincando com ele. Mas ao invés de eu colocar na tag do parágrafo, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele dentro do meu corpo do meu site, que é essa tag aqui, ó. Todo o meu site, vocês lembram que fica dentro dessa tag? A minha imagem, né, da logo do meu site, que é essa imagem aqui, está dentro da tag. O menu aqui, olha, também está dentro da tag. Então, se eu recuar se eu personalizar todo o corpo do site, essa tag, vai me atender. O que eu vou fazer? Eu vou vir cá e vou substituir isso aqui, ó. Essa tag ela aparece uma vez em cada página, né? Vamos ver como é que vai ficar aqui agora, ó. Olha o que ele fez. Você viu que ele jogou para frente aqui, desceu aqui um pouquinho, já deu um espaço aqui na borda do lado de cá, meio que centralizou meu site, né? Então eu poderia vir aqui também e fazer assim, não, ficou muito aqui, ó, deu um espaço muito grande aqui. Então aqui no topo, eu vou colocar aqui, por exemplo, só 50. Olha lá, ó, tô reduzindo. Beleza, vou colocar aqui 20 então. Acho que, ó, 20 ficou bacana, deu um espacinho legal. Aqui do lado, aqui do outro lado aqui e aqui embaixo aqui, ó, vocês vão personalizando, tá? Eu só queria dar a dica dessa tag aqui. Um facilitador que tem, gente, não sei se vocês já chegaram lá no capítulo 25, que é o do Bootstrap. O Bootstrap ele é um framework que ele vem já com várias personalizações já definidas para a gente. Então eu vou entrar aqui, ó, no Bootstrap. Opa, Bootstrap. Esse primeiro site que apareceu aqui, ó, getbootstrap.com, tá? E ele mostra aqui para a gente como que eu faço eu incorporar no meu site, em todas as minhas páginas, o conceito nesse framework do Bootstrap. Aqui em cima eu tenho docs com vários documentos, tá? De uso aqui, algumas explicações. Eu tenho aqui os exemplos, tem vários exemplos aqui de como usar de sites, olha, todo personalizados com o Bootstrap, olha que legal aqui, ó. Ele mostra como criar esse tipo de menu, isso que tudo a gente faz, e já vem tudo prontinho, olha, o menu na lateral aqui, olha que bacaninha, se o nosso site fosse dessa forma aqui, ó. A gente consegue personalizar isso tudo, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Eu acho que, não sei se está aqui em Docs, aqui em Docs. Não, não vai ser em Doc não, espera aí, eu acho que é em exemplo mesmo. Não, ele aparece um menu aqui na lateral, deixa eu ver aqui. Ícones, não. Não é aqui também não, deixa eu pesquisar direto aqui para cair no site. Formulário do Bootstrap. Daqui, ó, tá, é em Docs mesmo, era Docs, essa parte, ó, ele abre aqui a documentação. Então aqui eu tenho várias opções aqui de formulários e ele me dá alguns exemplos bacanas de como que o meu formulário poderia ficar. Tá vendo aqui, ó? Ficou azulzinho. Repare que quando eu coloco o mouse em cima, o botão até ele tá brilhando, ele fica um pouquinho escuro, né? Quando eu começo a digitar aqui, tá vendo que eu cliquei no formulário, ele já deu um azulzinho aqui em volta. Então isso aqui já é um formulário pronto. Olha que legal. E é o endereço de e-mail e senha. É exatamente o que eu fiz lá na minha tela de login. Para me incorporar, criar esse tipo de formulário no meu site, o que eu preciso fazer? Olha aqui, ele já me deu a tag prontinha. Eu posso vir aqui, copiar ele, vir aqui no meu login aqui, ó.
Eu vou deixar esse formulário aqui, que é o que a gente criou. E eu vou colar isso aqui embaixo. Simplesmente eu vou colar ele aqui, ó. E a gente pode até interpretar. Olha, repara só. Ele abriu a tag form, também está com a tag form aqui, só que ele não está amarrando uma ação, não. Ah, eu quero ter uma ação, é só copiar isso aqui, olha, e colar aqui na frente. Acabou, tá? Aí ele tem um label aqui, ó, exemplo input e-mail 1, que é o for, né? Eu poderia simplesmente colocar aqui e-mail, né? Fazer aquelas personalizações, que é o jeito que eu estou trabalhando, né? Que é o usuário, ou colocar o usuário e senha, né? Também que eu tinha colocado aqui. Mas aqui o type é o e-mail, é o mesmo que eu usei aqui, ó. Ah, não, aqui eu tinha deixado o type texto, podia ter deixado o type e-mail também, eu não fiz. Mas no campo de senha, olha, ele usou o type password, tá vendo? Ele foi semelhante. E só que ele coloca muitas coisas. Reparem só, aqui dentro do input eu tenho o type e-mail, só que eu tenho uma classe, né? O class é form control. Então, ele já tem um CSS prontinho, mostrando aqui como fazer esse formulário. E olha a diferença. Lá eu estava usando o BR para me quebrar um espaço de um para o outro. Aqui ele está usando div. Ó. Ele criou uma div só para o campo do endereço de e-mail. Ele criou uma div só para o campo aqui da senha. E ele criou aqui uma outra div para o campo de... Ele colocou um checkbox aqui, deixa eu ver. Ah, tá. Clique em mim. Ele colocou um checkbox aqui só para validar. Que é esse campo aqui. Ah, não quero ele? Vem cá e deleta ele. Né? Eu não quero esse botãozinho aqui. Deleta ele. E o submit. E também tem uma classe própria. Né? Então ele já está amarrando um CSS bem legal para tudo aqui. Vou só salvar ele. E vou vir aqui e vou atualizar o meu site para ver como é que fica. Não vai ficar do mesmo jeito, tá, gente? Login. Olha lá o que ele fez. Bagunçou tudo, olha. Deixa eu colocar uns BR aqui. Só para separar de um do outro. Aqui, olha. Foi esse de baixo aqui, ó, que eu criei. Não está semelhante, mas por quê? Eu preciso incorporar, fazer com que essa minha página de login, ela chame o Bootstrap. Como que eu vou fazer isso? Ao invés de eu simplesmente chamar aqui o link rel, style sheet, que eu chamo aquele arquivinho do CSS que eu criei, que é esse arquivo aqui, ó, que está aberto aqui, ao invés de eu chamar ele, eu posso chamar ele também. Eu preciso chamar um link rel do Bootstrap, tá? Do Bootstrap. Eu preciso colocar uma linha aqui mostrando. E como que eu faço isso? Aqui no Bootstrap, acho que está na página inicial. Deixa eu clicar aqui. Nessa primeira página aqui, tá aqui, ó. Tem aqui como incorporar instalação via um pacote de gerenciamento. Eu tenho que fazer uma instalação. Não preciso usar isso aqui. Agora eu tenho esse include via CDN, que seria a opção de eu incorporar. Tá vendo aqui ó, o link rel? O script. Então ele já traz esse link rel que eu preciso aqui. Ó. É simplesmente clicar nesse botão de copiar, vir aqui embaixo e colar ele. Aqui, ó. Eu já trouxe ele bonitinho, prontinho para mim. Como é que ele está fazendo? Link rel, link, né? O rel, ele colocou aqui embaixo, só tá fora de ordem, tá, gente? Essa ordem aqui não altera o que precisa, não. E o href, que é onde eu falo qual que é o arquivo, ele está apontando para um site, olha. Ele está apontando para um site que tem um arquivo. Se eu copiar esse bloco aqui e colar ele aqui, olha, aqui o arquivo CSS. Esse mesmo arquivinho que a gente montou aqui, olha, ele está aqui, ó. Mas olha a quantidade de parametrizações, né, de personalização que já tem. Muita coisa já feita, tá? Margem topo, olha, as margens, distância de um e do outro, tá tudo aqui prontinho. E eu não preciso baixar aquele arquivo e colocar aqui no meu, não. Eu posso chamar ele online. Simplesmente isso. Só que o Bootstrap ele não é somente CSS, ele é JavaScript também. Então ele tem essa outra opção aqui para a gente incorporar os scripts de Java. Simplesmente clicar aqui em copiar. A gente não vai aprender JavaScript nessa aula aqui, mas a gente já pode incluir ele aqui. Ó. Tá? Ou seja, já está falando que eu tenho vários JavaScripts baseados no Bootstrap, que o source dele está nesse arquivinho aqui, ó, final.js.
Então eu consigo incorporar. Eu preciso só fazer isso aqui, ó, só colar esses dois arquivos, essas duas linhas, quero dizer, no site. Vou salvar, vou voltar no site aqui, olha. Cadê ele? Tá aqui. Vou dar um F5 aqui agora. Olha que legal que ficou aqui agora. Login, login senha, e o site aqui, ó, e aqui embaixo. Aí o botão clique aqui, ó, tá aqui o botão enviar, olha, eu coloco o mouse em cima, olha, ele tá ficando... Deixa eu só colocar aqueles BR de novo, gente, aqui embaixo, é só para facilitar, para visualizar. Pronto. Olha ali, olha. Leandro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, clico no enviar. E olha que legal aqui, ó. No campo e-mail, inclua um arroba, deixa eu clicar de novo. Inclua um arroba no endereço de e-mail, Leandro, está com um arroba faltando. Isso aqui é um JavaScript, tá, gente? Por isso que eu incorporei aqui também essa linha do JavaScript de uma vez, porque ele faz uma validação, tá? Aqui no bottom, eu chamei a classe. Então, na hora que eu cliquei no botão enviar, essa classe aqui, ela faz uma checagem, né, para checar o campo aqui do endereço do e-mail. E viu que não está preenchido, né, tem uma lógica JavaScript ali por trás, e ele vai e dá aquela mensagem. Então o JavaScript é muito bacana, o Bootstrap ele é muito bacana porque ele já fornece essas parametrizações, tá, Luciano? Eu queria só mostrar isso para vocês que eu estou mostrando muito aqui passo a passo, tem muito conteúdo aqui que mostra na mão como você diferenciar, só que isso aqui é o pulo do gato, né? Que a gente conclui o curso. Eu só dei um spoiler lá do finalzinho do curso, do Bootstrap, desse facilitador que ele vai dar para a gente. Uma coisa aqui que eu tinha feito, que eu estou sentindo falta aqui, é que eu coloquei aquela borda maior aqui dos dois lados e ela sumiu, tá vendo? Quando eu coloquei a linha, porque tem uma ordem da execução. Ele executou isso aqui e depois ele executou isso daqui. Se eu quiser, eu posso ajustar a ordem. Eu deixo o Bootstrap primeiro e depois a minha personalização. Essa aqui vai ser a última a ser processada. Agora eu volto aqui. Pronto. Agora já apareceu a bordinha que eu já tinha definido aqui, ó, mas o campo aqui continua bonitinho. Tá ok, Luciano? Isso aqui você acha que já ajuda mais? Não, muito bom. Eu estava aqui tentando entender o que era esse tal do Bootstrap e deu para clarear. Eu não sei se vocês já chegaram, né, a ler todo esse conteúdo aqui da programação, mas a gente até fala, tá? Foi bem um spoiler mesmo, que o conteúdo a gente ensina um pouco a criar o CSS na mão, mas o Bootstrap ele facilita demais. Né? Na vida do programador, ele tem que ter esses recursos para poder agilizar, né, no trabalho. Se ele for fazer isso tudo na mão, uma coisa que ele gastaria um dia com um framework desse, ele gastar meia hora, é sucesso na certa. E sem falar também da padronização, tá? Muitas empresas, elas contratam um programador e já pedem ele, ó, você já conhece o jQuery, conhece o Bootstrap? Por quê? Com certeza essa empresa ela já tem alguns sites que usam componentes do Bootstrap. Então, quando ela vai contratar alguém, ela já pega alguém que conhece do Bootstrap para dar manutenção, porque sabe que vai ser mais produtivo, tá? O trabalho. O professor, e o Bootstrap, ele é gratuito e não corre o risco de eu fazer todo o meu site, aí de repente sai do ar alguma coisa do Bootstrap e aí atrapalha lá a programação? Não, ele é gratuito, tá? É só incorporar mesmo. Mas o que acontece? Dele sair do ar vai ser muito difícil, tá? Tem muito tempo que ele está aí e tem controle de versão. O Bootstrap, o pessoal da empresa lá do desenvolvedores, né? Eles estão lá criando várias versões. Ah, estou personalizando. Só que se eles vierem nesse aqui, ó, deixa eu pegar aqui. Eu mostrei para vocês que isso aqui é um arquivo que está aqui na nuvem, né? Então, se ele vier aqui e mudar alguma coisa aqui, muda o site
não ia falar meio mundo, mas eu acho que dá até mais, dá 50%, mais de 50% do mundo aí dos sites no ar vão ser afetados. Se alguém vai lá e muda isso aqui na hora, a maioria dos sites que usa o Bootstrap vai alterar. Então o que eles fazem? Eles fazem um controle de versão. Nessa segunda linha aqui, ó, ele mostra que esse arquivo do Bootstrap que eu estou usando é a versão 5.2.0.1. Perdão, 5.2.0, beta 1. Então eu incorporei esse link no meu site aqui. Ó. Eu estou usando qual versão? A 5.2, que é essa versão aqui. Amanhã saiu uma versão nova do Bootstrap. Eles vão colocar ou V5.2.1 ou V5.3 ou já vai mudar para a versão 6. Mas aí o seu site não muda, não vai atrapalhar. Tá? É uma segurança que eles dão. Se lançar uma nova versão, eles vão criar uma outra URL, eles vão criar um outro arquivo e as mudanças vão instalar. Tá? Só que, porém, tem algumas empresas, gente, que tem uma segurança, um controle. Ó, todos os computadores dessa empresa, para acessar a internet, tem que ter uma permissão. Então, nem todos os computadores vão ter acesso a esse site aqui. Olha. Ou, às vezes, o usuário, você criou um site interno, né, que a gente chama aí de uma... Como é que chama? Ah, esqueci o nome aqui agora. Uma página web interna, né, um controle. Intranet? E uma intranet, isso mesmo, obrigado. Criaram uma intranet que é interna, só dentro da empresa que consegue acessar. Se você sair da empresa, você não consegue acessar. Se você pegar o celular e conectar no Wi-Fi da empresa, você acessa. Se você conectar no 3G, você não acessa mais. É um controle. E geralmente essas intranets, você não consegue colocar esse link dessa forma aqui, olha. Você não consegue colocar. Não vai funcionar. Então o que você pode fazer? Você vem aqui, ó, você já viu onde está o arquivo? Você abriu ele, tá tudo aqui, não tá? Você dá clica aqui, dá um Ctrl A para selecionar tudo, dá um Ctrl C para copiar. Você vem aqui no seu site, aqui no CSS, ó, cria um outro arquivo aqui, ó, new file vou dar um Ctrl S de uma vez, vamos falar aqui, ó, bootstrap v5.2, né, que era a versão, .css. Vou criar esse arquivo aqui, bootstrap underline, deixa eu pôr um underline aqui para ficar melhor o nome. E você vem cá e cola todo o conteúdo. Ah, Leandro, ficou pequenininho, lá é enorme. Mas olha aqui, ó, olha a barra de rolagem aqui. É porque ele fez tudo numa linha só, tá, gente? Isso acontece. Mas todo esse arquivo aqui, ó, já está aqui dentro. Aí você salva, você criou o seu arquivo aqui do Bootstrap. Né? Deixa eu copiar o nome dele, que eu esqueci de copiar. Aí, ao invés de você chamar isso aqui, o que você faz? Eu vou pegar o meu arquivo de contato, aí eu vou fazer simplesmente isso aqui, olha. Deixa eu só colar aqui, ó. Você pega essa linha, copia ela, cola aqui, que é a mesma coisa que a gente tem. Aí você vai chamar esse arquivinho que você criou, você coloca ele aqui, olha. Então, repara, eu estou chamando manualmente esse arquivo do Bootstrap, que simplesmente eu fiz o download, né, entre aspas, né? Eu fiz o download de todas as configurações do Bootstrap e salvei aqui. Agora, se eu abrir aqui a minha página de contato, deixa eu mudar para contato aqui, ó. Olha aqui, ela já deu uma mudancinha na cara. É claro que o meu formulário aqui, eu não atribuí ele a um estilo CSS, né? Eu não coloquei nenhuma classe, mas, por exemplo, se eu copiar, eu vou copiar aquele formulário do login, só porque é mais rápido, tá, gente? Eu vou copiar ele para cá e vou colocar ele na página do contato. Vou colar ele aqui, olha. Vocês lembram que quando eu colei e eu não estava chamando o CSS, ele apareceu todo desformatado? Aqui, se ele não estiver reconhecendo o Bootstrap, ele vai ficar desformatado. Olha lá, não ficou desformatado não, tá vendo? Ele está reconhecendo o arquivo. Então essa é uma saída, tá, Luciano? Para casos que a empresa ela possui uma restrição, né, uma segurança de controle de acesso à internet. Mas isso aqui não quer dizer, não é porque o Bootstrap vai sair do ar, não. Realmente é muito difícil, tá? Muitas empresas que são dependentes deles. Mas se você quiser uma segurança a mais, você pode fazer isso também, fazer o download do arquivo.
Não é um download, né? É um Ctrl+C, Ctrl+V e colocar no arquivo no seu site. Tá ok? Ótimo, bom demais. Então é isso. Acho que até falei um pouquinho a mais do que estava programado para hoje, mas é bom que a gente adianta. Aí na aula da semana que vem, o que a gente vai passar? As fontes do CSS. É um conteúdo só de leitura mesmo, tá, gente? Eu posso fazer uns exemplos aqui, mas não foge muito do que a gente já está aprendendo. Aí a gente vai falar do Favico e a gente vai focar um pouquinho no CSS responsivo. Eu acredito que na próxima semana a gente já termina, tá bom? Aí a gente se encontra aí na dia 20. Dia 20 a gente consegue matar esse conteúdo todo. Dúvidas, pessoal, até aqui, até agora? Deixa eu fazer o seguinte, eu vou parar o vídeo.